Centenas de bombardeiros americanos sobrevoam os céus do Terceiro Reich. A Luftwaffe aciona uma nova tática para virar a maré da batalha, usando seus próprios aviões para abalroar bombardeiros americanos. Entre na cabine do piloto enquanto os aviadores alemães mergulham em um violento ataque contra os americanos. Sinta a batalha. Analise as táticas. Reviva a missão mais mortal da Luftwaffe a seguir em combates aéreos. Combates aéreos. A missão mais mortal da Luftwaffe. 7 de abril de 1945. Os caças alemães Bf-109 sobrevoam os céus da pátria em uma missão ultra-secreta. O rádio transmite uma marcha militar, ocasionalmente interrompida por uma voz feminina. Soldados, vocês são os defensores da Alemanha. Lembrem-se das mulheres e crianças de Dresden. Destruam os bombardeiros americanos. Eles pertencem a um novo grupo de combate, o Sonderkommando Elba, e sua missão é uma das mais chocantes já planejadas pela Luftwaffe: colidir os próprios caças alemães contra bombardeiros americanos. A oeste do grupo, a vanguarda da formação de 1.300 bombardeiros da 8ª Força Aérea Americana avança pela Alemanha Central. Os grupos que compõem as frentes de bombardeio alcançam um ponto inicial pré-determinado, de onde se dividem em direção aos alvos. Depois de fazer isso, eles fechavam a formação e sabiam que sobrevoariam o alvo dentro de 10 ou 15 minutos. Uma destas frentes é liderada pelo grupo de bombardeio 389, o Sky Scorpions, composto por 31 Liberators B-24, o bombardeiro pesado de 4 motores mais produzido na Segunda Guerra. O comandante do grupo, Coronel John Herboth, está na cabine do avião líder, o Palace of Dallas. Nenhum dos homens a bordo do Liberator imagina a catástrofe que está prestes a acontecer. A 2.100 metros de altitude, o piloto alemão Heinrich Rosner avista os bombardeiros do grupo 389. Ele está sozinho. Coordenadas de voo incorretas o fizeram se separar dos companheiros. A blindagem leve do Bf-109 é ideal para um ataque surpresa em grandes altitudes. Rosner empurra o manche, acelera e avança em direção aos bombardeiros B-24 com o objetivo de provocar uma violenta colisão aérea. Eles devem ter se surpreendido ao ver aquela aeronave solitária se aproximando. Rosner puxa o manche com força e se recupera do mergulho, mas erra o alvo. Audaciosamente, Rosner entra no meio da formação de aeronaves inimigas. Ele passou pela formação como um tubarão esperando para capturar a presa. Os atiradores americanos estão atordoados. Eles não podem acertar o caça alemão enquanto ele passa em meio aos bombardeiros. A mente de Rosner está a 1000 por hora. Ele precisa completar a missão. Ele sai da formação e se posiciona para fazer o impensável: chocar-se contra a cabine do B-24 líder. Rosner espera abater o avião americano e ainda sobreviver ao violento impacto. Rosner empurra o manche para a esquerda.
Na cabine do Palace of Dallas, Herboth e o piloto Bob Dallas avistam o caça quando ele volta para a direita e avança rumo ao B-24. Não havia nada que eles pudessem fazer, a não ser enfrentar o caça alemão. Como um ariete de aço, Rosner se choca contra a cabine do Palace of Dallas e mergulha em direção a outro B-24. A pesada estrutura de 3 toneladas do caça alemão perfura a fina blindagem de alumínio e aço do bombardeiro. De alguma forma, ele conseguiu escapar. Ele abriu o paraquedas e sobreviveu ao choque. Mas os homens a bordo do bombardeiro não têm a mesma sorte. O piloto luta com os controles para manter o avião no ar. Este é apenas o começo do sofrimento dos americanos nas mãos do Sonderkommando Elba. O Sonderkommando Elba foi criado depois da quase destruição da Alemanha pelos bombardeios das forças aliadas. No final de 1944, a Luftwaffe era apenas uma sombra do que fora no passado, incapaz de defender os céus do país. No final da guerra, a Luftwaffe entrou em colapso. Um dos problemas era que ela havia perdido muitos comandantes. Os grupamentos de caças da Luftwaffe eram formados, em sua maioria, por pilotos jovens recém-alistados. Medidas drásticas eram necessárias. Um jovem coronel chamado Hyle Herman sugeriu um plano audacioso: enviar centenas de caças B-109 não para abater os bombardeiros americanos, mas para abalroá-los. Era para ser algo chocante. O objetivo era surpreender os americanos. Eles deviam ficar tão assustados a ponto de desistir de voar nos céus alemães. Herman acreditava que alguns pilotos sobreviveriam ao choque, escapariam do caça danificado e retornariam à base prontos para empreender novos ataques. O objetivo era fazer a 8ª Força Aérea Americana suspender os bombardeios por algumas semanas. Neste período, os alemães esperavam produzir unidades suficientes do novo caça Me-262 para dominar novamente os céus do Terceiro Reich. Voluntários foram convocados em 7 de março de 1945. Eles queriam voluntários para uma missão especial onde havia 10% de chance de sobrevivência. Éramos jovens. Tínhamos entre 19 e 21 anos. Não pensávamos que poderíamos morrer. Para nós, 10% era o mesmo que 90%. As consequências dos bombardeios aliados, especialmente as mortes de crianças, mulheres e idosos, despertavam fortes emoções. Eu acreditava que devia fazer algo. De 2.000 voluntários, 300 foram escolhidos e levados para a base aérea de Stendal, no rio Elba. Muitos eram jovens pilotos com pouca ou nenhuma experiência em combate. Desde o início, o treinamento foi precário. Não havia combustível suficiente para checar as condições técnicas em voos teste antes de partir para a missão. Mesmo assim, Adolf Hitler autorizou que a missão prosseguisse. A data do primeiro ataque foi escolhida, 7 de abril de 1945.
Apenas 180 caças alemães foram mobilizados para enfrentar uma força de 1.300 bombardeiros e 800 caças de escolta americanos. A essa altura, a Alemanha já havia perdido a guerra e havia poucas chances de virar o jogo. Era o mesmo que enviar os pilotos rumo à morte. O piloto Heinrich Rosner inicia a missão com inacreditável sucesso, chocando-se contra o líder do grupo de bombardeio 389. O Palace of Dallas é destruído. Os homens na parte frontal do avião morrem na hora, inclusive o oficial comandante John Herboth. Dentro dos B-24 despressurizados, o barulho era ensurdecedor. Ouviam-se gritos, gemidos e o estrondo de metal se partindo. Era uma situação caótica, totalmente caótica. Apenas 3 dos 11 tripulantes conseguem escapar da aeronave danificada. No segundo avião em comando, o piloto Walter Kenkel luta para sobreviver. O avião começou a cair imediatamente. O primeiro-tenente Kenkel usou todos os artifícios possíveis para manter o avião no ar. O Liberator não responde e continua caindo verticalmente. O avião começou a perder altura, gerando uma intensa força G negativa. Os tripulantes estavam colados nos assentos, tentando controlar o manche. Quando o avião começou a cair na vertical, as forças em ação fizeram a aeronave se partir no ar. O avião se despedaça. Mas, milagrosamente, Kenkel e o copiloto James Tolson conseguem escapar. O resto do grupo está chocado com os acontecimentos, mas continua a jornada do ponto inicial. Quando uma aeronave é abatida, ela não cai ordenadamente. Para os aviões em volta, os destroços ainda podem ser um perigo. O grupo reassume a formação. Perry Sessoms, líder da formação da direita, assume o comando. Apesar da perda, o grupo lançará as bombas no alvo. – 7 de abril de 1945. O piloto do Bf-109, Heinrich Henkel, voa a 9.700 metros. Ele é voluntário da unidade aérea alemã conhecida como Sonderkommando Elba. Henkel é um dos poucos que sobreviveram a esta extraordinária missão. Recebemos permissão para um combate livre. Normalmente atacávamos em grupo, mas naquela hora fomos ordenados a escolher o alvo mais próximo para derrubar. E foi isso o que fizemos. – 3.000 metros abaixo de seu avião, Henkel avista os bombardeiros B-24 do grupo de bombardeio 467. Henkel mergulha em direção aos inimigos. A vibração da cabine e o ruído dos motores podem ser suas últimas experiências de vida. Ele escolhe um alvo, o Liberator B-24 chamado Sack Time. Os bombardeiros se aproximam de uma fábrica de munição em Crammel. O artilheiro Joe Flynn se prepara para lançar as bombas. Estava tudo silencioso. Achei que seria fácil. Então, quando viramos e atingimos o ponto inicial para lançar a bomba, o caos começou. Henkel está aqui. O Sack Time está aqui.
Henkel atacará de cima, aproveitando o elemento surpresa. Desconsiderando a própria segurança, ele irá fazer o impensável, abalroar a traseira do B-24 usando as asas e hélices do Bf-109 como ariete. Com a traseira danificada, o avião não poderia continuar voando. Esse era o método mais eficiente de derrotar o inimigo. Henkel avança, ajustando a velocidade e o ângulo de ataque. A bordo do SecTime, o artilheiro de cauda Robert Perkins avista a aeronave inimiga atrás. Meu pai disse que Perkins mudou o tom de voz e começou a gritar pelo rádio. Ele não vai desviar. Heinrich Henkel se aproxima a 640 km por hora, ignorando os disparos de calibre 50 que atingem sua aeronave. Ele está decidido a abalroar o Liberator à sua frente com um único golpe. A tática de abalroar aviões inimigos já havia sido utilizada pela Luftwaffe. Em 1944, uma unidade chamada Sturmgruppen utilizava essa tática, mas apenas como último recurso. Se não conseguissem abater os bombardeiros com metralhadoras e canhões, eles abalroavam a traseira e fugiam. Não eram pilotos suicidas como os kamikazes japoneses. Após a colisão, eles deviam fugir. Os Sturmgruppen utilizavam caças-bombardeiros Focke-Wulf 190 com blindagem e armas especiais. Mas com o peso extra ficavam vulneráveis aos ágeis caças americanos. Isso influenciou a tática de Hajo Hermann com o Sonderkommando Elba. Hermann optou por uma tática diferente e muito mais perigosa. Ele decidiu utilizar caças Messerschmitt Bf-109 de blindagem leve. Essas aeronaves podiam voar mais alto que os caças americanos e mergulhar rapidamente sobre uma formação de bombardeiros. O armamento e o revestimento blindado foram removidos. Tínhamos apenas uma MG-131 com cerca de 50 projéteis. O objetivo era deixar o avião o mais leve possível. O Sonderkommando Elba tinha 3 métodos especiais de abalroamento. Os alemães eram instruídos a usar a hélice de aço do Bf-109 para destruir as superfícies de controle da cauda. Eles também podiam abalroar a asa próximo a um dos motores. O terceiro e mais terrível método consistia em chocar-se contra a cabine pela lateral. Os pilotos do bombardeiro morreriam na hora. Ao se aproximar de uma aeronave a uma velocidade 240 km maior que a normal, a questão é saber se conseguirá atingi-la no ponto certo. Você tem menos de 1 segundo. Os pilotos sabiam que não retornariam à base voando. O Bf-109 não sobreviveria ao impacto. A única saída para um piloto do Sonderkommando era sobreviver à colisão e escapar de paraquedas. Apesar de a tática ser extremamente perigosa, os pilotos do Sonderkommando não se viam como suicidas ou kamikazes. Os pilotos japoneses carregavam explosivos nos aviões e eram obrigados a se sacrificar. Mas nós usávamos os aviões como armas. O Bf-109 e sua hélice de metal funcionavam como uma serra. Tínhamos a chance de escapar de paraquedas.
Heinrich Henkel se prepara para a violenta colisão, esperando que esse não seja seu último sacrifício. Meu caça foi atingido várias vezes, mas eu não estava ferido. Consegui abalroar a cauda do inimigo com as asas do meu avião. Pouco antes da colisão, Henkel avista o artilheiro de cauda Robert Perkins. Ele estava sentado ali e ergueu os braços em desespero ao perceber que eu me aproximava. Eu teria feito a mesma coisa. Henkel faz um último ajuste mirando sua asa direita no estabilizador vertical. Em estado de choque, o piloto Bob Winger observa o Bf-109 passar rodopiando por sua cabine. Se ele estava próximo, extremamente próximo. Nossos aviões estavam a poucos metros de distância quando ele desapareceu de vista. Eu fiquei muito nervoso. Vimos apenas o nariz do avião. A hélice estava completamente destruída. O navegador Walter Parker quase é jogado ao chão com o impacto. O caça alemão passou rodopiando na frente do B-24 e ele pôde ver a suástica pintada na cauda do avião. Na hora, ele percebeu que haviam sido atingidos. Henkel é violentamente sacudido pela colisão. Ele ainda estava vivo, mas incapacitado. O avião continuava gerando forças G negativas e positivas. Henkel consegue soltar os arnês do assento e abrir a canópia enquanto as asas do Bf-109 se partem. Ele é lançado para fora momentos antes de o avião explodir. Ainda havia a ameaça de os caças inimigos que protegiam os bombardeiros dispararem no paraquedas. Isso ocorreu algumas vezes. Henkel se finge de morto a 6.000 metros de altura e quando atinge 1.200 metros, finalmente abre o paraquedas. Milagrosamente, ele sobrevive à colisão com o bombardeiro americano. Sofri poucos ferimentos. O paraquedas caiu em cima de algumas árvores. Quando você faz algo pela primeira vez, não sabe como proceder exatamente. Mas não me feri gravemente. Foram só alguns arranhões. Mas a tragédia do SecTime estava só começando. O Liberator estremece com o impacto e a asa esquerda é forçada para baixo. Winger tenta dominar os controles. Nada o havia preparado para o ataque aéreo de um Ariete de 3 toneladas. Ele tem segundos para agir antes que o SecTime seja destruído. (7 de abril de 1945). O ataque do Sonderkommando Elba faz outra vítima, o B-24 SecTime. O bombardeiro começa a cair descontroladamente. Na dianteira, Joe Flynn pede ajuda pelo rádio para saber o que fazer com as bombas. Liguei 2 vezes para saber se deveria lançar as bombas. Quando não recebi uma resposta na segunda vez, decidi lançar as bombas. Acionei o botão e elas se foram. O B-24 estremece ao despejar a carga de 2 toneladas de explosivos. O piloto Bob Winger luta para controlar o Liberator à beira do colapso.
Ele teve uma fração de segundo para tomar uma decisão e impedir que o avião girasse fora de controle. Ele seguiu os instintos e fez a coisa certa para estabilizar a aeronave. O violento ataque de Heinkel causa sérios danos. O estabilizador vertical do bombardeiro é arrancado. A hélice alemã abre um buraco no lado direito da fuselagem traseira, impedindo o fechamento da porta do compartimento de bombas. Winger consegue manter o avião no ar, mas a perda de superfície de controle na cauda força a asa esquerda para baixo. Somente um esforço sobre-humano poderá impedir o Liberator de cair. Winger e o copiloto Jeff Nard precisam manter o leme de direção e o aileron à direita para estabilizar as asas, enquanto seguram o manche para manter elevado o nariz do avião. Nós fizemos o possível para manter o ângulo de 30 graus. Dois caças de escolta P-51, apelidados de Pequenos Amigos pela tripulação do bombardeiro, unem-se ao SecTime. O bombardeiro é escoltado pelos caças P-51 rumo à segurança na Bélgica. É uma jornada difícil para Winger e seu copiloto. Um segundo de descuido e o SecTime poderá se despedaçar. Usando apenas a própria força, os dois homens mantêm o avião de 20 toneladas no ar por 45 minutos. Quando se certificam de que o B-24 está longe do inimigo, os caças decidem partir. O caça à esquerda abandona a formação, mas o Mustang à direita balança as asas em saudação antes de partir. Ao avançar, o bombardeiro é abalado pela corrente de vento produzida pelo caça. O gesto amigável não é bem recebido a bordo do SecTime. Winger e o copiloto fizeram tudo o que puderam para manter o bombardeiro no ar. Após sobreviver a essa catástrofe e chegar tão longe, ser derrubado pela corrente de vento de um avião de escolta seria uma falta de sorte muito grande. Com os músculos doloridos e estimulados pela adrenalina, Winger e Nard fazem o último esforço heróico. Mais uma vez, eles conseguem controlar o Liberator e impedi-lo de cair. Depois de escapar de dois ataques, o SecTime finalmente chega à pista de pouso na Bélgica. Bob Winger sabe que a aeronave não conseguirá aterrissar e ordena que os tripulantes pulem de paraquedas. Walter Parker e Joe Flynn pulam pela porta do trem de pouso dianteiro. Parker pulou primeiro. Eu o deixei ir na frente. Ele era maior que eu. Se ele conseguisse passar, eu também conseguiria. Não foi uma demonstração de coragem. No avião, restam apenas o piloto Bob Winger e o copiloto Jeff Nard. Era a vez do copiloto. Winger ordenou que ele saltasse pela porta do compartimento de bombas. Winger segura os controles com toda a força para que Nard tenha tempo de pular. Depois de manter a posição do B-24 por alguns segundos, ele solta os controles e corre para a porta do compartimento de bombas. Ao chegar na porta, Winger vê que o copiloto ainda não saltou. Ele não enxergava o chão e por algum motivo isto o impediu de pular. Ele estava paralisado. Não queria pular sem saber onde cairia. Então tive de empurrá-lo. Finalmente, Winger salta pela porta do compartimento de bombas. O SecTime estremece no ar. De repente, a cauda do avião é arrancada pela força G. Walter Parker observa com espanto a queda do bombardeiro sem cauda.
O avião começou a cair em espiral, na mesma área onde a tripulação havia pulado. Meu pai disse que o avião passou a 90 metros de distância dele e do artilheiro Joe Flynn. Com os motores ainda funcionando, o SecTime bate no chão e explode. Sob um silêncio mortal, a tripulação aterrissa em segurança. Milagrosamente, todos os 9 tripulantes sobrevivem ao violento ataque do Sonderkommando Elba. A campanha de abalroamento continua nos céus da Alemanha Central. As fortalezas aéreas B-17 da 3ª Divisão avançam pelos céus inimigos, sem imaginar a terrível surpresa que as aguarda. Às 13 horas, um esquadrão de bombardeiros B-17 se aproxima do alvo, uma base de aviões ME-262 em Parking. O piloto Bud Wentz, de 20 anos, lidera o esquadrão. O tempo estava bom. Nosso grupo, o 487, liderava a 4ª unidade de combate. O piloto alemão Klaus Hahn avança para interceptar os Boeing. Seus pensamentos são dominados pela terrível realidade de seu destino. Sabíamos que aquele podia ser nosso último voo e que provavelmente não voltaríamos para casa. A morte era quase certa e eu só pensava nisso. Tínhamos de aceitar. 7 de abril de 1945. O piloto do Sonderkommando Elba, Klaus Hahn, vasculha os céus em busca de bombardeiros americanos. Sua missão é quase suicida: usar o próprio avião como um ariete para danificar a fina blindagem dos bombardeiros. Um problema no motor obriga-o a se separar dos companheiros. De repente, avistei 4 caças se aproximando. Na hora, pensei que fossem Messerschmitt alemães. Mas os caças não eram alemães. 4 Mustang P-51 americanos se aproximam de Klaus Hahn. Para ser utilizado pelo Sonderkommando, o Bf-109 de Hahn teve armas e blindagem de proteção removidas. Tínhamos apenas uma metralhadora com 60 projéteis. Sem outras armas, não estávamos preparados para um combate aéreo. 60 disparos eram insuficientes. Os P-51 se separam. Eles se aproximam do Bf-109 de 4 ângulos diferentes. O caça de Hahn é um alvo fácil. Não era um combate aéreo, era um fogo de barragem. Os Mustang abrem fogo. O Bf-109 é atingido por salvas de calibre 50. Uma bala atinge o braço esquerdo de Hahn. Não conseguia mais usar o acelerador. Então, percebi que não estava sentindo meu braço. O osso foi atingido logo abaixo do ombro, mas eu não sentia dor. Não sentia nada por causa da adrenalina. Hahn começa a perder altitude, deixando um rastro de fumaça preta. Mas ele continua lutando. Segura o manche com o braço direito e faz tudo para impedir a queda. Ao recuperar o controle do avião, ele avista um grupo de bombardeiros americanos logo abaixo. Não sei por que bati neles. Talvez por desespero. Não foi coragem, foi desespero. Se eu havia sobrevivido até ali, poderia resistir a uma colisão.
2.500 metros abaixo de Han, os bombardeiros B-17 do Grupo 487 mal sabiam que estavam na mira do caça alemão. O piloto de 20 anos, Bud Wentz, fazia parte do grupo. Éramos a primeira esquadrilha do grupo líder. Não havia nada à nossa frente, só ar. Os outros aviões estavam ao nosso lado. E quando a formação se fechou, ficamos a 4 metros de distância. Bud Wentz está aqui, no meio do grupo de bombardeiros. Klaus Hahn está aqui, mergulhando sobre o alvo a 720 km por hora. Ignorando o sangramento e a dor no braço ferido, Klaus Hahn se posiciona atrás da formação. Ele ajusta a aeronave determinado a completar a missão e abalroa a traseira do B-17. Éramos instruídos a atingir os bombardeiros na parte mais frágil da fuselagem. A parte mais frágil da estrutura do bombardeiro ficava em um ponto atrás das asas, na frente da torre ventral. Uma aeronave atingida nesse ponto se partiria ao meio facilmente. Klaus Hahn solta o arnês do assento e vira o ME-109 de ponta cabeça, esperando cair do avião antes do impacto. Ele reprime o impulso de desviar. A canópia estava fechada. Não faço ideia de como ela se soltou. Tudo aconteceu muito rápido. Girando a 2.000 rotações por minuto, a hélice alemã destrói a cauda do B-17. A força da colisão lança Klaus Hahn para fora da cabine. O caça danificado começa a cair. Sua asa esquerda fica presa à cauda do B-17. A fortaleza de Bud Wentz estremece com o impacto. Houve um estrondo e o avião estremeceu. Rapidamente agarrei o manche. Hahn começa a cair descontroladamente. Ele perdeu tanto sangue que está prestes a desmaiar. O piloto do B-17 e o alemão que o atacou estão a poucos segundos da morte. – 7 de abril de 1945. Cumprindo a missão do Sonderkommando Elba, Klaus Hahn choca-se contra um B-17 americano. Com a colisão, ele é lançado para fora do caça. Hahn sufoca com o ar rarefeito e luta para puxar a corda do paraquedas com o braço não ferido. Fiquei em queda livre até conseguir respirar. Abri o paraquedas a 900 metros do chão. Apesar de gravemente ferido, Hahn sobrevive à carnificina do ataque, escapando de paraquedas. Pensei, consegui. Estava vivo. Apesar das chances mínimas de sobrevivência, eu completei a missão. O B-17 de Bud Wentz estremece com a colisão. A cauda está destruída. Ele luta para controlar a aeronave com todas as forças. Agarrei os controles assim que percebi o choque. Minha preocupação era controlar o avião para que não batesse nas outras aeronaves. Incrivelmente, ele consegue estabilizar a fortaleza danificada. Através do rádio, ele pede uma avaliação dos danos.
Olharam por trás das torres superiores e dorsais e viram pedaços saindo da cauda. O leme de direção e os profundores são destruídos. Na cabine, o pedal do leme e o controle de inclinação não funcionam. Não queria usar os ailerons da asa principal. O avião poderia virar, pois estava sem estabilizadores. Não queria ficar de ponta cabeça em um B-17. Wentz acelera para deixar a formação. Se cair, não levará outra aeronave junto. Estávamos sobrevoando o território alemão e não queria aterrissar lá. Decidi manter o avião no ar o máximo de tempo possível e ir para o oeste. Com a cauda danificada, Wentz precisa encontrar outra maneira de manobrar o bombardeiro. Se quiser virar para a esquerda, você desacelera o motor da ponta. Quando o motor parar, o avião tende a virar para este lado, como se derrapasse. Não é uma manobra precisa. O avião não inclina. Era uma manobra difícil. Manejando o acelerador com cuidado, Wentz consegue virar o bombardeiro danificado para oeste com a cauda ainda se despedaçando. Voamos por 20 minutos. Então, alguém disse que havia uma pista de pouso cercada de árvores. Não havia aviões, mas parecia uma pista. Exibindo uma notável habilidade, Bud Wentz conduz o B-17 danificado à aproximação final e aterrissa na pequena pista de pouso. Alguns soldados saíram correndo de um dos prédios. Graças a Deus, eram americanos. A infantaria havia capturado aquele pequeno campo de pouso. A única missão do Sonderkommando Elba foi em 7 de abril de 1945. Os resultados foram decepcionantes. Dos 180 pilotos alemães que combateram naquele dia, 60 retornaram à base com problemas mecânicos e cerca de 47 foram derrubados por caças americanos. Poucos conseguiram completar a missão. A Força Aérea Americana encobriu o caso e nunca admitiu que os bombardeiros foram abalroados de propósito. A 8ª Força Aérea não publicou relatórios detalhados das colisões e os atribuiu a pilotos alemães mortos ou inexperientes. Segundo nossos relatórios, ocorreram cerca de 24 colisões bem-sucedidas. Independente das estatísticas, o objetivo do Sonderkommando Elba de retomar o controle dos céus da Alemanha não foi alcançado. Se poderíamos ter vencido? Como poderíamos vencer uma força aérea tão mais numerosa? Essa pergunta é irrelevante. Sucesso? Não foi um sucesso. Danificamos alguns bombardeiros da gigantesca 8ª Força Aérea. Mas, na minha opinião, o objetivo estratégico que o coronel Hermann queria alcançar era uma ilusão. A ofensiva aliada de bombardeio seguiu vitoriosa. A campanha de abalroamento custou a vida de muitos homens, mas nem por um momento ameaçou impedir a derrota do Terceiro Reich.